Thomas Jefferson escreveu certa vez: quando nós tivermos acabado com esse jargão incompreensível dessa aritmética trinitariana, que 3 são 1 e 1 é 3, quando nós finalmente tivermos derrubado esse andaime, esse degrau artificial criado para mascarar a estrutura simples de Jesus, quando, em suma, nós tivermos desaprendido tudo o que foi ensinado desde seu tempo, no caso o tempo de Jesus, e voltado às doutrinas puras e simples que Jesus difundiu, então nós seremos verdadeiramente e dignamente os seus discípulos. Essa é uma afirmação um tanto quanto estranha. Só que Jefferson não está sozinho nessa crença, porque muitos cristãos consideram a Trindade, ou a doutrina da Trindade, como um problema matemático, um degrau artificial, uma obscuridade desnecessária que mascara, esconde os simples ensinamentos de Jesus sobre amar o próximo, ser uma boa pessoa. Só que pensar assim é justamente negar a própria pessoa e o próprio ensinamento de Jesus. Quando nós excluímos a Trindade das doutrinas, nós excluímos a identidade de Jesus. Vamos dar uma olhada aqui na Trindade relacionada à pessoa de Jesus. Esse jeito de pensar, né, onde Trindade não existe, essa é uma ideia errada, ela nega a pessoa de Jesus, porque Jesus é fundamentalmente o Cristo, o Filho de Deus. Várias vezes nos evangelhos, né, tanto o evangelho de Marcos quanto o evangelho de João, estão estruturados em torno desse nome completo de Jesus. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O que isso significa na prática? Quando a Bíblia diz, os evangelhos dizem que Jesus é o Cristo, Cristo na verdade não é um nome, é um título. E esse título significa que ele é o ungido, aquele que recebe o Espírito Santo. Ele é ungido sem medida pelo Espírito. E quando diz que ele é o Filho de Deus, bem, isso é óbvio. Ele tem Deus como Pai, logo, ele é o Filho. Portanto, Jesus, o Cristo, Filho de Deus, é Jesus o ungido pelo Espírito Santo e o eterno gerado pelo Pai. Conhecer Jesus é ser apresentado ao seu Espírito e ao seu Pai. Em resumo, compreender Jesus já é ser atraído para o conhecimento dessas três pessoas. E conhecer o Espírito e o Pai no Filho é conhecer os três como pessoas unidas no amor. Essa é a doutrina da Trindade. Deus é três pessoas unidas no amor. Não existe um enigma matemático a ser entendido. É claro, como Deus é três, que existem três pessoas distintas. Também está claro como Deus é um. Essas três pessoas estão unidas em amor. E essa é a unicidade que acontece na Bíblia. Gênesis descreve, por exemplo, Adão e Eva sendo um. Por quê? Porque eles se tornam uma só carne, eles estão unidos em amor. O Novo Testamento também apresenta a igreja sendo destinada a ser uma por estar unida em amor. Você pode conferir isso, por exemplo, em João 17, quando Jesus fala que o desejo dele é que todos sejam um. O Pai, o Filho e o Espírito são um por causa de um relacionamento de amor. Na verdade, eles são tão um que eles não podem ser um sem o outro. O Pai é Pai porque ele é Pai do Filho. Sem o Filho, ele deixa de ser quem ele é. Da mesma forma, o Filho é Filho porque ele é filho do Pai. Sem o Pai, ele deixa de ser o Filho, ele deixa de ser quem ele é. E assim é também com o Espírito. Os três são tanto um que eles estão, de certa forma, dentro ou num no outro. Essa morada, essa habitação, esse relacionamento amoroso e mútuo é justamente essa unidade dos três. É de lá que nós recebemos a palavra Trindade. Trindade significa uma triunidade, uma unidade amorosa de três. Ou seja, o nosso Deus é um Deus relacionamento. Esse relacionamento de três pessoas que formam uma unidade amorosa e divina é aquilo que nós chamamos de Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da Trindade e do ensinamento de Jesus, né? Porque é isso que Thomas Jefferson questiona. Não, essa história de Trindade atrapalha a gente a entender Jesus e atrapalha a gente a entender os ensinamentos de Jesus. A gente já viu um pouco sobre como a Trindade reforça e embasa a identidade de Jesus. E agora vamos ver essa questão do ensinamento de Jesus. A Trindade não é apenas uma simples explicação da pessoa e da identidade de Jesus. Ao contrário do que Jefferson afirma, a Trindade é também o ensinamento de Jesus. Ele mesmo ensina isso. Por exemplo, pouco antes dele subir ao céu, o que ele ordena aos seus discípulos? Portanto, vão,
façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Você consegue perceber aqui que não existem 3 nomes, apenas um nome. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque esse nome é constituído por essas 3 pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. O que nós temos aqui é essencialmente a bênção de Arão, que é trazida lá do Antigo Testamento aqui para o Novo. Se você recordar lá de número 6, o sumo sacerdote ele foi destinado a colocar o nome de Deus sobre o povo. E esse nome envolvia justamente 3 movimentos divinos diferentes. Vamos ler aqui, olha. Fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Número 6, 23 a 27. Perceba que o primeiro movimento aqui é abençoar e guardar. O segundo movimento é a revelação do rosto radiante de Deus para resplandecer em graça. E o terceiro movimento é o de dirigir pessoalmente essa luz sobre o povo para lhes dar a paz. E agora Jesus diz a seus seguidores: vocês são todos sacerdotes. Mas agora é um sacerdócio para todas as nações. Tragam essas nações até mim e ponham nelas o nome de Deus. O Pai é a fonte de todas as bênçãos. O Filho é o rosto resplandecente que irradia, que emana a graça de Deus. E o Espírito volta todo o mundo, direciona o mundo para aquela luz resplandecente que vai lhes dar e lhes garantir a paz. Quando nós juntamos todas essas verdades, o que é que nós temos? Bem, um discípulo de Cristo, o Filho de Deus, é aquele justamente que está cheio do seu Espírito. E por causa do seu Espírito, nós somos adotados pelo Pai. Tal pessoa se torna um pequeno Cristo, um pequeno filho ou filha de Deus. E o sinal dessa realidade é exatamente o batismo no nome Trino, onde uma pessoa é trazida para a esfera mais íntima da relação da bênção trina. E aqui o Espírito Santo nos volta sempre para o Filho, em cujo rosto nós vemos a identidade, a fonte de todas as bênçãos, a glória do Pai. Essa grande comissão, como é conhecido esse verso, a grande comissão de Cristo, não é antes de tudo a nossa missão. Ela é de fato a missão do Deus Trino, que é estendida através do seu povo e alcança todo mundo. Como pequenos cristos que estão no Cristo, nós somos enviados às nações, todas as nações, apresentando o rosto de Deus para o mundo, que é Jesus. Nele também essas outras pessoas podem ser feitas discípulos. E também essas pessoas podem ser batizadas nessa unidade amorosa de Pai, Filho e Espírito. A Trindade não é uma aritmética incompreensível, um cálculo muito complicado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são, ou não é, um problema a ser resolvido. A Trindade é o próprio nome e a própria natureza relacional de Deus. E na unidade amorosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós encontramos o nosso lugar unidos a Jesus, ungidos com o Espírito, invocando, tendo a oportunidade e o direito de invocarmos nosso Abba, o nosso Pai. Thomas Jefferson não poderia estar mais errado a respeito da Trindade. A Trindade não é o andaime ou o degrau artificial que nós usamos para poder manter a nossa religiosidade. A Trindade é o próprio centro da nossa fé. Não existe nada mais puro, mais simples e mais digno em todas as doutrinas de Cristo, de que Deus é amor e o amor é relacional.